Para Ele uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai, louvamos o Teu nome, agradecidos nesta tarde e noite, pedindo com que a Tua presença, a Tua unção fresca venha sobre as nossas mentes, corações, para recebermos esta matéria, ou seja, assimilarmos melhor ainda, mais do que nunca, esta matéria tão importante na compreensão, na interpretação, na assimilação da tua mensagem, da tua santa palavra. Deus, guia-nos, fala-nos, orienta-nos. Precisamos, ó Deus, de uma experiência poderosa, mais do que nunca com a tua santa palavra, com teu Santo Espírito. Muito obrigado pela oportunidade que tu nos dás e também te agradecemos pelas lutas, dificuldades, pelas muitas batalhas que cada um de nós normalmente como cristãos vivemos, mas vencemos e continuaremos vencendo no maravilhoso nome de Jesus. Muito obrigado, te oramos e te agradecemos no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Boa noite a todos, a paz do Senhor, irmã Angélica, bonjour, bom rever a sua pessoa, né? Na aula passada, infelizmente, nós tivemos um contratempo de última hora, né? Tivemos, infelizmente, né? Mas são batalhas da vida, né? Um forte efeito colateral pelos medicamentos que tomamos, que geralmente tomamos, e esse efeito colateral se estendeu por muito tempo e nos impediu de todas as formas de darmos aula na aula passada, mas graças a Deus estamos aqui. Como diz o ditado, firmes e fortes, não prontos para uma próxima. Não, para a próxima não. Está repreendido, mas são coisinhas que infelizmente acontecem contra a nossa vontade. Então, eu não sei se foi providencial a ausência da aula passada, mas eu acredito que os irmãos tiveram tempo suficiente para trabalharmos com o primeiro sermão expositivo. Alguém se lembra que ficamos de começar? Vamos ver se conseguimos fazer hoje 2 sermões expositivos, né? Se não for possível, como não vai ser prova, ou no dia de hoje, né? Creio que vocês viram ali na postagem, né? Vai ser um trabalho com entrega no dia 15 de agosto, certo? Em caso extremo de algum aluno não conseguir até o dia 15, estendemos mais uma semana e that's it. Não podemos estender mais do que uma semana além do prazo, né? Eu entendo que 3 semanas é um prazo suficiente, mas se algum aluno tiver alguma situação assim, de trabalho, de saúde, de família, que lhe aperte muito, eu posso prorrogar para uma semana a mais. Mais do que isso, já vai ficar para mim um pouco complicado, devido a muito trabalho e muitas provas que eu geralmente eu corrijo, então peço também que vocês tenham essa consideração. Vamos abrir as nossas Bíblias, né? Somos obrigados, embora, repito, os irmãos tiveram 2 semanas para trabalhar em cima, pelo menos na elaboração inicial desse primeiro sermão expositivo. Como vocês viram, eu já postei ali no grupo, no nosso grupo, o Alimpo do sermão textual 1, 2 e 3. Só falta o 4, né? Que não, repito, não tive oportunidade, mas o farei nos próximos dias, pelo fato que, passando sempre os sermões a limpo, isso vai dar base, ajuda de vocês, vai dar uma grande ajuda para vocês trabalharem com o trabalho, que eu vou falar daqui a pouquinho, mas não agora, bem no finzinho da aula, eu vou me referir com detalhes sobre o trabalho. Mas abra aí a sua Bíblia na carta aos Filipenses, capítulo 1. Eu quero acreditar que todos vocês já fizeram leitura deste texto uma, 2 ou 3 vezes, né? É todo o primeiro capítulo, tem 29 versículos e nós vamos fazer, né? Somos obrigados a fazer essa leitura aqui em sala de aula para nós termos uma boa visão da questão do texto em si. Primeira carta aos Colossenses, Colossenses, né, perdão, pastor? carta aos Colossenses, sim, Evaldo. Não, Isso, não, está corrigido. carta aos Colossenses. Colossenses, capítulo 1. Vamos fazer a leitura dos 29 versículos. É um pouco longo, mas é a estrutura deste sermão expositivo que temos que com ele trabalhar. Diz assim, começando o primeiro versículo, capítulo 1, carta aos Colossenses. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, quanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus
e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Versículo 9. Por esta razão, nós também, desde um dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Versículo 11. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Colossenses 1,13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Versículo 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Versículo 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja e o princípio primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Versículo 19. Que foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Versículo 20. Que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Versículo 21. A vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. 22. No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e culpáveis. 23. E se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que é embaixo do céu e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós na minha carne, como o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. 25. Da qual estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. 26. O ministério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. 28. A quem anunciamos, ademoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E, finalmente, 29. E para isso também trabalho combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Acabamos de fazer a leitura do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Colossenses. Repito uma vez mais, os irmãos, quero acreditar que tiveram suficiente tempo, né, nessas 2 semanas, né, porque na aula passada tivemos um contratempo de última hora, não podemos estar com os irmãos, mas aqui estamos, né, e os irmãos também, e, consequentemente, tiveram um razoável tempo, né, para trabalharem com esse sermão. Deixa aqui trazer algumas abordagens interessantes. O sermão expositivo, na maioria dos casos, não há uma obrigação, não há uma obrigatoriedade de você colocar o título, que geralmente os 3 tipos pedem título, tema e texto, mas algo que eu não abordei com vocês é que o expositivo
por ser um textual bem mais ampliado, ele não requer, a nível de obrigatoriedade, o uso de título. Você pode colocar o título, sem nenhum problema, mas nas regrinhas básicas da homilética não existe uma necessária obrigatoriedade. Não. Por quê? Porque você vai trabalhar só com texto. A semelhança do textual, você vai trabalhar com o texto e geralmente o texto e o tema necessitam, aí sim, estarem os dois bem sincronizados, certo? O tema nós já falamos, eu quero acreditar que sim, não é verdade? Alguém se lembra? Quem se lembra, por favor? De repente, 2 semanas deu um cansaço mental e vocês esqueceram. Pode acontecer isso. Jesus, o Senhor. Jesus o Senhor ou Cristo o Senhor. Você pode usar um dos dois. Jesus Cristo o Senhor, Jesus o Senhor ou Cristo o Senhor. Aí fica bem à mercê da escolha do aluno. Entenderam? Pode colocar Jesus o Senhor, Cristo o Senhor ou Jesus Cristo o Senhor. A introdução, creio que nós ainda já colocamos? Vamos lá. Já colocamos. Quem se lembra? O senhorio de Evaldo. Cristo sobre todas as coisas. Isto, perfeito. Este capítulo, no caso, o capítulo 1 de Colossenses, apresenta o senhorio sobre todas as coisas. Vamos trabalhar, como temos feito, com 3 tópicos. Tópico 1, tópico 2, tópico 3. Eu sugeri que o tópico 1 trabalhássemos com 3 itens. O tópico 2 e 3 com 4 itens. Agora, como é um sermão expositivo e ele tem uma natureza muito longa, temos que ter um redobrado cuidado ao ler cada versículo, identificar as temáticas ou os temas ou os assuntos em separado, porque o que na verdade é a tônica do sermão expositivo? Primeiro, ele é um textual ampliado ou agrandado, se assim eu posso usar essa expressão. Segundo o sermão expositivo, você está fazendo um estudo, vamos colocar assim entre aspas, uma análise do texto que está sendo apreciado. Então, eu me vejo obrigado a pesquisar o pano de fundo, o que o texto está querendo exatamente nos dizer, fazermos uma análise, ainda que seja breve, porém, ao mesmo tempo, uma análise que diga tudo. Como este sermão expositivo ele é dividido em 3 partes, interessantemente, essas 3 partes que vamos dividir, Colossenses capítulo 1, nós temos que trabalhar com o chamado range, ou seja, o espaço de versículos. Versículo 1 ao versículo tal, entraria a primeira parte. Aí depois a continuação, tópico 2, do versículo tal ao versículo tal. E por fim, o tópico 3, do versículo tal ao versículo tal. Cada tópico nós teríamos que fazer os desdobramentos, que seriam os itens, tá? Mas aí nós temos que identificar bem o que cada item, na verdade, está falando. Porque na medida que eu desdobro, tópico 1, 3 itens. Então eu tenho que desdobrar o tópico 1 no item 1, que refere-se a quê? 2 e o 3. Lembrando que para cada item eu tenho que trabalhar com um grupo de versículos. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser quantos forem dentro do espaço que envolve o tópico. Vamos lá. O tópico 1. Vou dar uma dica para vocês, eu acredito que vocês, se lerem com atenção, vão fazer assim, vão matar na hora. O tópico 1, qual é a temática que mais domina o tópico 1? Dica, essa é uma dica. O que Paulo geralmente apresenta como padrão de suas cartas. O apóstolo Paulo ele tinha um padrão. E esse padrão ele o apresenta sempre, sempre, não muda.
quando ele inicia as suas cartas. Qual seria esse padrão, se você observou isso, em relação às outras cartas? Apóstolo de Cristo? Ok, perfeito. Aí o Evaldo está dando palavras literais. Mas como se chama este padrão? Perfeito. O Evaldo não está errado. Paulo, apóstolo de Cristo, servo de Cristo e vai. Mas como isso se chama para a gente identificar esse padrão? Saudação? Saudação. Saudação. Excelente, irmã Angélica. Irmã Angélica hoje tomou um banho numa piscina cheia de azeite, de óleo. Bom que não acenderam o fósforo, senão ia dar problema. Saudação, coloque aí. Tópico 1, saudação. Isso, excelente. Quer dizer que a irmã Angélica passou a semana fazendo bem os seus deveres, com a ajuda do Papai do Céu e do seu esposão. Perfeito, saudação. Agora prestem bastante atenção. Já que nós vamos trabalhar com o tópico 1, que se refere, que fala, que trabalha com saudação, de que versículo até qual versículo nós vamos encontrar esta saudação? Lembre-se, preste atenção, que em algumas cartas, Paulo era muito rápido, não tomava nem 2 versículos ou até 3, como muito 3. Mas em algumas cartas ele era muito longo na sua saudação. Então já identificamos. Padrão no início das cartas de Paulo, saudação. Segundo, nem todas as cartas Paulo era objetivo. Ele poderia trabalhar com 3, 4 versículos só dando saudação, mas tem cartas que ele é longo, toma muito tempo, muitos versículos com saudação. Como é o caso aqui de Colossenses? É a minha pergunta. Vai do versículo 1 até qual versículo? Só com saudação. 12. 1 ao 2. 12. 12. Leia com atenção, olha que interessante. Leio 1, leio 2, leio 3, o 4, o 5, ele vai até o 12, sim, senhor, até o versículo 12, Paulo está saudando. Rapaz, o homem ficou animado, é o que eu estou dizendo para vocês. Nem todas as cartas, Paulo foi objetivo na sua saudação. Em um número delas, ele usa 3, 4, como muito. Mas em outras, ele usa mais de 10 versículos. Então, ele é bem extenso. E aqui, nesse caso, pode-se dizer que é uma das saudações mais extensas de todas as suas epístolas escritas. Então, coloque aí ao lado, entre parênteses, saudação. Versículo 1 ao 12. Do 1 ao 12. Perfeito. Agora vamos abrir 3 itens que vão caber dentro do tópico primeiro. Então, o tópico você já sabe, coloque em algarismos romanos e os itens em algarismos arábicos, 1, 2 e 3. Perfeito. Como é que nós vamos destrinchar, dividir, separar estas 3 partes da saudação de Paulo? Ou tem uma abençoada ali entregando algo para papai, que benção. Isso é inspiração para o irmão William em plena aula, isso é coisa boa demais. Quiser que isso acontecesse com o meu menino, mas só que o meu menino aqui ia dar uma gritaria, né? 27 anos, 1,80 m e pouco. Ia ser um problema complicado, mas deixa quieto. Vamos lá. Damião, prazer grande tê-lo na telinha. Sentindo falta demais desse homem de Deus, mas a gente entende que Damião batalha mais que um argentino em campo. Graças a Deus. Irmão Marcos Tavares também. Bom revê-lo, mais jovem impossível, né? Está tomando banho de unção. E o Orsino que está ali quietinho. Deus abençoe a todos. Mas vamos lá. Qual seria o primeiro item mais apropriado desta saudação? Vamos dividir em 3 partes. Parte 1, item 1, 2 e 3. Vamos lá. Como seria, mas e observe que tem que ser numa área, no aspecto sequencial, não podemos sair fora da ordem. Já que estamos trabalhando entre o versículo 1 e o versículo 12, então vamos dividir ele em 3 partes. A primeira parte, o primeiro item. Como é que nós intitularíamos essa primeira parte da saudação? E quais os versículos, né, que envolveriam? Apresentação e remetente. Perfeito, Josevaldo. Vamos reduzir essa frase. Tá certo. Não, o teor que o Josevaldo apresentou é exatamente isso. Apresentação e remetente. Mas vamos colocar isso numa frase menor ainda.
Uma vez que estamos trabalhando com saudação. Perfeito. O Josevaldo acertou na mosca, mas vamos modificar um pouquinho. Vamos lá, vamos pegar o gancho do Josevaldo. Apresentação e remetente. Seria quais os versículos envolvidos? 1 e 2. 1 e 2, perfeito. Se quiser já adiantar, coloca lá no ladinho, à direita, abre parênteses, versículos 1 e 2. Apresentação e remetente. Seria algo assim. Vamos fazer melhor. O Josevaldo pode ficar com essa primeira parte, do jeito que tu colocaste. Agora vamos colocar de uma outra maneira. Se algum aluno teria algo a sugerir que se encaixe de apresentação e remetente, vamos lá. Só dizer aqui que, em alguns casos, é muito flexível. Esse caso é um desses casos, que podemos falar a mesma coisa com palavras diferentes. Tá perfeito. Não muda nada, Josevaldo. Mantenha isso mesmo. Apresentação e remetente. Mas tem uma outra forma, ou outras 2 ou 3 formas de nos referirmos à apresentação e remetente. Alguém tem alguma sugestão ou algo a colocar? Senão, eu vou colocar a outra forma. E silêncio, dá até para ouvir um pernilongo voando. Perfeito. Se ninguém tem em mente nada, saudação inicial de Paulo. Saudação. Se você analisar bem os versos 1 e 2, corretíssimo, como o Josevaldo colocou. Apresentação e remetente, ou seja, ele está se apresentando e está deixando bem claro de quem exatamente procede a carta, a epístola, que também pode ser considerada como saudação inicial de Paulo. E esta saudação inicial está dentro exatamente dos versículos 1 e 2. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos partir, então, para o segundo item do primeiro tópico. Primeiro tópico, repito, estamos trabalhando com saudação. Versículo 1, versículo 12. Primeiro item já foi desvendado, apresentação e remetente, versículos 1 e 2. E também pode ser também considerado como saudação inicial de Paulo. Agora vamos ao item 2. Aí tem um conjunto de versículos que não tem como você errar, a menos que não esteja lendo com a devida atenção. Mas fala de um tema. E que tema seria esse? Ação de graças. Ação de graças, na mosca. Ação de graças. Perfeito. Ou agradecimento. Você pode também usar ação de graças ou agradecimento. Quais seriam os versículos envolvidos? Do 3 a 8. Do 3 ao 8. Excelente, Evaldo. Mas Evaldo foi outro que nadou na piscina do azeite. A unção está correndo solta. Damian, me manda um sinal de vida, por favor. Tu está aí quietinho, não sei se tu estás me ouvindo ou não. Oh, percebi agora. Estamos ouvindo, graças a Deus, ouvindo. Vitória, Deus dará a ti, eu sei. Tem dado e continuará dando. Obrigado, Damian. É muito bom te ouvir. Se fosse possível te ver, seria melhor ainda, mas eu sei que tu está lutando aí com o teu vídeo já há um bom tempo. Meu Deus. Damian e Ursino com vídeo é batalha travada, mas eu vou orar a Deus para Deus fazer um milagre para esses vídeos aparecerem aí. Ação de graças, do 3 ao 8. Do 3 ao 8. Escreveram? Pode ser ação de graças ou agradecimento. Você pode usar esses dois formatos. Agora, o terceiro item é facílimo, por eliminação. Quais os versículos que sobraram? Vamos lá. Quais os que sobraram? 9 a 12. Do 9 ao 12. Excelente. E o que fala exatamente do 9 ao 12? Qual é o assunto? Paulo ora para os Colossenses. Vamos reduzir. Oração de Paulo. Não, tá certo, excelente. Paulo ora pelos Colossenses. Fica com essa, Evaldo, não precisa trocar. Mas podemos falar de uma outra maneira. Qual seria uma outra maneira? Um pouquinho mais reduzida, bem, só um pouquinho.
Mas a do Evaldo está correto. Paulo ora pelos Colossenses. Nada errado. Mas tem uma outra forma de se colocar. Oração ou intercessão? Intercessão pelos Colossenses. Porque a intercessão é um tipo de oração. Não se esqueça que há vários tipos de oração. Existe intercessão, existe a súplica, existe o clamor. Então, nesse caso aqui específico, é intercessão pelos Colossenses. Olha que interessante. Do verso 9 ao verso 12. Então, nós já fechamos o primeiro tópico. Primeiro tópico, saudação, do verso 1 ao verso 12. Primeiro item, saudação inicial de Paulo ou apresentação remetente, versos 1 e 2. Segundo item, ação de graças de Paulo ou agradecimento de Paulo. Ação de graças de Paulo ou agradecimento de Paulo. Vai do verso 3 ao verso 8. E o terceiro item, oração pelos Colossenses, ou Paulo ora pelos Colossenses, ou a intercessão pelos Colossenses. Então, aí nós temos essa variedade. Paulo ora pelos Colossenses, ou pode ser intercessão pelos Colossenses. Quando passar esse sermão a limpo, vai aparecer justamente essas opções, dos versículos 9 ao 12. Então, fechamos o primeiro tópico. Vamos agora para o segundo tópico. Aqui, muito cuidado, porque como é um sermão extenso e é um grupo muito longo de versículos, para a gente ter o cuidado de não errarmos. Qual seria a temática do segundo tópico? Analisando bem detalhadamente a sequência dos versículos. Aí começamos do versículo 13 e temos que parar em algum versículo. E já vou dar uma dica: menos de 15 versículos. Menos de 15. Um pouco menos. Começamos no 13 e paramos em qual versículo? E qual a temática? Seria 23. o senhorio de Cristo? Quase perto disso, quase. Falta a palavra mais adequada. Seria O irmão... Sim, repita. salvação? Não, saudação já ficou para trás. Não, salvação. Não, salvação não. Aí não encaixa. É a Não redenção encaixa. do crente. Também não encaixa. Bom, vai falar sobre redenção, mas fala de algo bem mais abrangente. A excelência de Evaldo. Cristo? A excelência da obra de Cristo. Quase, ó. Preeminência. Evaldo e irmão Marcos Tavares estão jogando a bola para o mesmo lado. Amanhã começa as Olimpíadas e não sei porque vocês não foram convocados para a seleção brasileira, mas vocês estão jogando a bola de um lado para o outro. Está dando certo. Só está faltando a palavra-chave que vai envolver, ó, excelência, redenção. Está faltando uma palavrinha. Bem A chave. supremacia de Cristo. Repita. A obra supremacia de de Deus em Cristo. O Cristo. Filho de Deus? Está encostando. Ei, meu Deus, ó, Evaldo é que está jogando mais forte a bola. A glória de Cristo. Cristo, o soberano Senhor. É interessante isso, né, gente? Começa no versículo 13 e paramos aonde? Até onde nós lemos nesse texto a soberania de Cristo? Até Ou o Cristo 17? como soberano Senhor? Hã? Até o 17? Não, um pouquinho mais. Até o É só 23? 18? Repita, 23? irmã Angélica. 23? 23, perfeito. Do 13 ao 23. Se você ler com atenção, esse texto apresenta Jesus Cristo como soberano Senhor. Olha que coisa. Ok, agora vamos colocar um foco com maior atenção. Dentro desses 10 versículos, 11 versículos, vamos encontrar 4 temas em ordem sequencial e numérica. E agora temos que ter um cuidado para nós não errarmos essa ordem, essa sequência numérica. E aqui temos que ser bem específicos.
já foi falado aqui por cima, algumas dessas partes. Agora vamos colocar em ordem. Começando pelo versículo 13. O foco é quem? Cristo, o soberano Senhor. Então nós vamos estar nos referindo a Cristo, ao Senhor Jesus. Perfeito? Então a gente não foge. Estamos falando dele, o foco é ele. A pessoa central aqui é ele. Como seria no primeiro item? Falando de Cristo, soberano Senhor. Ou quais seriam os versículos envolvidos nesse primeiro item? 13, Liberta 14. do poder das trevas. 13 e 14, excelente. Já estamos dando um bom início. Os versículos 13 e o 14. Estamos montando, né, um esboço de sermão. Então, na montagem, não importa se você comece pelo fim ou pelo começo, uma vez que a gente procure seguir a ordem numérica do sermão expositivo. Então, versículos 13 e 14. O que os versículos 13 e 14 falam especificamente sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo? Leia com atenção, que você vai descobrir. Fala sobre o Redentor, a redenção. Isto. Então vamos melhorar. O Senhor da redenção. Excelente, Evaldo. Evaldo já está há um bom tempo, eu já estou percebendo, né? Alguns de vocês, incluindo o Evaldo, estão já pensando homileticamente. O negócio é pensar homileticamente, que não é algo fácil. É na medida que você vai ganhando familiaridade com o texto. Excelente. Então, item número 1, o Senhor da redenção. Versos 13 e 14. E olha que temos que enxergar isso na leitura do texto. Se quando lemos o texto não enxergamos isso, estamos realmente tendo dificuldade de quê? Entendimento e interpretação. Quando eu leio, eu tenho que lutar para entender. Se eu entendo corretamente, eu vou interpretar corretamente. Se eu não entendo, como é que eu vou interpretar corretamente? Mas eu parabenizo que um bom número de vocês estão em um excelente caminho. Estão lendo, estão entendendo, estão interpretando corretamente. Vamos lá. Segundo item. Então, automaticamente, o segundo item é a partir do versículo 15. Ok. O segundo item fala de um assunto, de um segundo assunto, que também está bem estampado em alguns versículos. Qual seria esse segundo assunto dentro do segundo item e que começaria no versículo 15 e iria até qual versículo? Vamos lá. A A glória criação, de Cristo. Repita. A glória de Cristo. Chegou perto. Pegou a perto? criação, Repita, Irmaline. a criação, A criação. Quais seriam... Só não completa. Vamos pegar o gancho da Irmaline. Irmaline já está pensando homileticamente. Não estou dizendo que ela não estava pensando lá atrás. Mas hoje ela está mais acelerada. Isso é bom. Parabéns, Irmaline. A irmã já está começando a raciocinar homileticamente. Isso é excelente. Quais seriam, então, os versículos que trabalharia sobre esse assunto da criação ligados a Cristo? 15, 16? Paramos 15, aí? não, 15 e 17. 16. 15 ao Repita, 15 a 19. 17. Do 15 ao 17. Coloque aí, então. Do 15 ao 17 está falando de quê? O Senhor da criação. Segundo item, o Senhor da criação. Versículos 15, 16 e 17. Irmãos, eu estou muito feliz que vocês já estão pegando o jeito do negócio. Fala sério. Eu tenho que ouvir vocês pregando. Não posso deixar passar esse ano terminar se eu não for lá na Strong Tower, se eu não for aonde a nossa irmã Aline se congrega, só em Vila. O dia que ela, irmã, pastor, eu vou pregar tal dia. Me avisa que eu chego aí de avião. Eu chego numa tarde e saio numa noite, só para ouvir a senhora e me alegrar. E mesma coisa a irmã Angélica. Quero saber o dia que a irmã Angélica e o esposo preguem ali na sua igreja, eu preciso ser avisado. Estou falando sério. Vocês vão sair daqui como excelentes expositores da palavra de Deus, que assim acredito. Terceiro item. Começamos, claro, com o versículo 18. Qual o assunto que começaríamos com o terceiro item e
E quais seriam os versículos? De onde até onde? Aqui com muita atenção, que pode dar um pequeno probleminha aqui. O terceiro, já vou dar uma dica. O terceiro e o quarto item usam a mesma palavra, porém com aplicações diferentes. Estou dando uma dica. O terceiro e o quarto item usam uma mesma palavra, só com uma aplicação diferente. Soberania de Deus? Não. A soberania já estamos falando, claro, que é o tema que domina os versículos 13 ao 23. O primeiro item já falamos, o Senhor da criação, versículos 13 e 14. O segundo item, o Senhor da criação, 15 ao 17. Mas o terceiro item começa no verso 18. Lê com atenção. O terceiro item, bem interessante. O primogênito. Chegando lá, já o Evaldo sempre dá o primeiro alinhavado na costura. Eu acho que o Evaldo, em alguma vida anterior, se eu fosse espírita, eu diria que ele era um alfaiate, porque sempre ele dá a primeira alinhavada. A plenitude de Cristo? Está esquentando. A excelência? Ó, tá quase. Aí tem uma palavra, que essa mesma palavra ela tem que ser comum ao item 3 e 4, ou seja, essas palavras se repetem, só que com aplicações diferentes. Não, vocês estão em excelente caminho, só que estão com uma dificuldade de pegar qual é a palavra. Vamos melhorar? Vamos fazer o... Estou percebendo que vocês funcionam começando pelo final e depois parte para o princípio. Os versículos. Quais seriam os versículos do terceiro item? Porque eles têm que falar da mesma coisa, do mesmo assunto. 18 a 23? Não. Não. Começa do 18, mas não vai até o 23. 18 ao 20? 18 ao 20, perfeito. Isso. Uhum. Coloca aí, do 18 ao 20. Agora, releiam de novo o verso 18, 19 e 20. Fala sobre o quê? Ligado a Cristo, ao Senhor Jesus Cristo. Cristo, a cabeça da igreja? Perfeito. Excelente, irmã Angélica. Chegou no ponto. Cristo, a cabeça da igreja. Vamos colocar isso numa frase bem curta e direta. Mas a colocação da irmã Angélica está perfeita. Nem nada errou. Está excelente. O que significa Cristo, a cabeça da igreja? Alguém consegue imaginar? Consegue deduzir? O que significa Senhorio? Bom, o senhorio é a temática que domina do 13 ao 23. Mas, mais especificamente, do que se trata? Senhor da igreja. Repita. Senhor da igreja. Senhor Opa! da igreja. Mudou completamente, Evaldo. Senhor da Igreja Universal, que não tem nada a ver com Edir Macedo. Não tem nada a ver com Edir Macedo. Então, aí, o terceiro item. O Senhor da Igreja Universal, que significa da igreja que está espalhada em todo o planeta Terra, correto? Então, vamos lá. Terceiro item, o Senhor da Igreja Universal. Versículos 18 ao 20. O quarto item usa a mesma palavra, a mesma palavra-chave que apareceu no item 3, vai aparecer no item 4. Aí vai do versículo 21 ao 23. O que está falando do versículo 21 ao 23? Lê lá com atenção. Eu te dou até um tempinho para você analisar. A que Paulo está se referindo? Está se falando de quê ou de quem? Reconciliação. Reconciliação. Ok. Mas lê de novo. É Jesus, ok, está se referindo a Jesus, está se referindo à reconciliação, mas para quem Paulo está falando? É sobre Jesus? É. Mas Paulo está mandando a mensagem para o endereço. Tem um endereço aí. Versículo 21, 22 e 23. Tem um endereço. A Você tem que igreja. descobrir que endereço é esse. Lê com atenção. Verso 21, 22 e 23. Já estou dando a dica, né? É o Senhor Jesus. A cabeça da igreja. É o Senhor Jesus, o alvo.
Mas aí Paulo está falando com alguém, está se dirigindo a alguém. A quem Paulo está se dirigindo? A igreja? Nos versos. Hã? A igreja? A igreja, mas que igreja? Vamos lá. A toda criatura debaixo do céu? Não, leia de Não. novo, 21, 22 e 23, leia com mais atenção. Tem um endereço aí. Não está escrito o endereço, mas quando você lê com atenção, verso 21, 22 e 23, opa, eu sei a quem Paulo está se referindo. A igreja de Cristo? Não, Colossenses. Qual? Colossenses. A igreja, repita, Evaldo. A igreja que é de Colossos, Colossenses. A igreja de Colossos. Opa, esse é o endereço. O senhor da igreja local. No caso de Colossos. Coloque aí. O senhor da igreja local. Neste caso, da igreja de Colossos. Versos 21, 22 e 23. Se você ler de novo com atenção, você vai perceber. E aí Paulo está falando com a igreja local. No 18, 20, ele está se referindo a Jesus Cristo como Senhor da Igreja Universal, do planeta inteiro. Mas do versículo 21 ao 23, ele muda a direção. Ele está falando com a igreja de Colossos, a igreja do destinatário desta carta. Interessante, não é verdade? Perfeito. Vamos agora ao terceiro item. E aí fica mais fácil. Perdão, o terceiro tópico, desculpe. O terceiro tópico. Já fechamos os 4 itens do segundo tópico. Cristo, soberano Senhor, versos 13 a 23. Item 1, Senhor da redenção, versos 13 e 14. Item 2, o Senhor da criação, versos 15, 16 e 17. Item 3, o Senhor da igreja universal, versos 18, 19 e 20. Item 4, o Senhor da igreja local, no caso Colossos, versos 21, 22 e 23. Agora vamos para o terceiro tópico. E o terceiro tópico é pelo que restou, não é verdade? Do verso 24 ao 29. O que fala exatamente é Paulo falando de Jesus, sem dúvida. Aí está Paulo, de novo, se referindo, exaltando a pessoa do Senhor Jesus, mas colocando ele como? Em que posicionamento? Missionário? Está esquentando. Ministério. O A ministério. missão, Repita, Evaldo. a missão de Paulo? Ok, Josevaldo, repita. Ministério. Isto, mais especificamente voltado para o ministério de Paulo. Então, coloque aí, Cristo, vírgula, o Senhor do ministério de Paulo. Nós temos que chegar a essas conclusões. A partir do momento que estamos lendo e entendendo. Alguém está comigo me acompanhando? Se eu estou lendo e entendendo, eu vou interpretar. Mas se eu não estou entendendo, é claro que eu vou ter uma natural dificuldade para entender e, consequentemente, interpretar. Aí alguém já me perguntaria, nós estamos fazendo uma análise de texto? Sim, senhor. Um sermão expositivo nada mais, nada menos que uma análise profunda de texto. E é dessa maneira que se prega um sermão expositivo. Por isso que ele é um sermão difícil. Vamos lá, então. 4 itens. Então vamos ter que posicionar esses 4 itens dentro desses versículos 24, 25 e 26. Temos, então, aí só uma dica para melhorar a visão e a compreensão dos irmãos. Cristo é o personagem principal deste tópico, como todos têm sido, né? Cristo, o Senhor do ministério de Paulo. A segunda palavra-chave que dominará os itens é a palavra ministério. Alguém me acompanha? Ministério, já que estamos falando do tópico 3, Cristo, Senhor do ministério de Paulo. Então agora nós temos que buscar os 4 focos, ou os 4 enfoques do ministério de Paulo entre os versículos 24 e 29. Vamos trabalhar isso em ordem. Item 1. Qual seria esse enfoque do ministério de Paulo? O foco, o enfoque. Vamos lá. Combate? Perfeito. Começamos bem. Combate.
E quais seriam os versículos? Não é, ainda não é exatamente combate, mas é algo ligado a combate. E quais seriam os versículos, ou versículos, se é que trabalha com só versículo? 24, 25? 5. Não, 26. somente o 24. O que fala o 24? Recorgis minha eu desço por vós. E na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Perfeito. Então, seria o quê aí? É o Sofrimento? ministério de quê? Ministério de quê? Sofrimento? Sofrimento. Na mosca. Na mosca, Evaldo. Ministério de sofrimento. Versículo 24. Os outros itens vai ser a discriminação exata do ministério de Paulo. Começa como? Ministério de sofrimento. Aí, a partir do versículo 25, um outro enfoque do ministério de Paulo. E quais seriam os versículos envolvidos? Somente 25, 26? Tá faltando alguma coisa. 25 e 26, não? Não, tá faltando alguma coisa. Até o 27? Até o 27. 25 ao 27. Estou percebendo que vocês funcionam bem começando pelo fim. Aí depois começam com o início. É interessante, né? Porque aí dá a visão dos versículos. Aí você, quando você lê os versículos, aí você deduz o assunto, o tema. O que está falando aí com respeito ao ministério de Paulo entre os versículos 25, 26 e 27? Qual assunto ligado a ministério aí? Chamado de Paulo? Não. Leia de novo. Que aspecto do ministério de Paulo? O ministério de sofrimento foi falar. Não esqueça da palavra ministério. A palavra ministério tem que aparecer. O Ela tem que aparecer. ministério oculto? Ministério oculto. Leia de novo. Está mais do que revelado, irmã Angélica. Está reveladíssimo. Aperfeiçoamento. Ó, tá chegando lá, Damião. Tá chegando lá. Só falta 2 palavrinhas para fechar. Leiam de novo. Versos 25, 26 e 27. O ministério de quê? O ministério de riso? Ministério de facilidades? Ministério de grandes vitórias? Ministério de grandes contendas? O que fala os versos 25, 26 e 27 com respeito ao ministério de Paulo? Da palavra. Chegando lá, falta pouco, Rosino. Ninguém está conseguindo pegar? Ministério de serviço constante. Analisa bem os versos 25, 26 e 27. Com todas as dificuldades e lutas, Paulo não parou de servir ao Senhor. Paulo não parou na sua jornada e não parou de avançar. Ao contrário, cada luta, cada problema, cada situação adversa era uma motivação para ele avançar com constância. Então, segundo item, o ministério de serviço constante, versos 25, 26 e 27. Versos 25, 26 e 27. Terceiro item, outro aspecto do ministério de Paulo. Aí nós temos para trabalhar só com 2 versículos, 28 e 29. Agora cabe saber se separamos ou incluímos. O que nós fazemos aí? Nós incluímos ou separamos os textos, os versículos? Só tem 2. E agora ficou difícil. Na verdade, né, se você decide por 1 em 1, então um vai ser o 28 e 29. Se você decide por 2 e 2, então os 2 vão aparecer no item 3 e no item 4. Só tem 2 possibilidades. Separarmos o item 3 com o versículo 28 e o item 4 com 29,
ou 28 e 29 para os dois itens, o 3 e o 4. O que que vocês aí conseguiram enxergar? Item 3. Um ministério que De Evangelismo? empenho? De ensino? quem pode... Opa, chegou perto. Quem pode ler para mim o versículo 28, por favor? Efésios 1, 28. De novo. Efésios 1, 28. A quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, em Jesus Cristo. Excelente. Muito bom, Josivaldo. Irmã Aline não está errado. Está ligado a ensino. Mas, na verdade, no sentido ministerial. Quem biblicamente tem a autoridade do ensino, ministerialmente falando, à luz da Bíblia? Não estou querendo dizer que um outro obreiro, como um diácono, um evangelista, um presbítero, não possa ensinar. Mas, à luz da Bíblia, qual é o maior enfoque de quem traz o ensino à igreja? Ou seja, quem é a pessoa que a Bíblia mais enfatiza? Repita. Pastor? Pastor. Então, aqui estamos nos referindo ao ministério pastoral. O ministério pastoral de Paulo, que seria unicamente o versículo 28. Então, item 3, o ministério pastoral. Verso 28. Aí sobrou o 29. Quem pode ler para mim em voz alta o 29? 29. Colossenses 1, 29, por favor. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que a obra em mim poderosamente. Que opera ou que obra em mim poderosamente. Umas traduções dizem que obra, outras traduções dizem que opera em mim poderosamente. Aí é o quarto aspecto do ministério de Paulo. Que tipo de ministério é esse? O número 1, ministério de sofrimento, verso 24. O número 2, ministério de serviço constante, do 25 ao 27. Número 3, o ministério pastoral, porque envolve ensino, versículo 28. Aqui é um ministério de quê? Que é o verso 29. Esforço? Está perto, está perto, está perto. O conteúdo é realmente esforço. Empenho? Repita, irmã Aline. Entrega? Tá bem perto. A senhora já está jogando a bola com o irmão Evaldo. Está faltando a palavra que fecha entrega e esforço. Empenho? Tá? De novo. Está faltando a palavra. Mas também envolve empenho. Dedicação? Envolve dedicação. Rapaz, esse homem amanhã vai aparecer em Paris nas Olimpíadas. Presta atenção. Ela, pastor, então. Responsabilidade. Eu sabia. Sabia, mas não jogou a bola. Empenho, entrega, dedicação, envolve o quê? Tudo isso? Responsabilidade. Então, ministério de responsabilidade. É um pouquinho difícil o sermão expositivo? É um pouquinho sim, porque é uma análise de texto. E uma análise de texto sempre implica um pouco mais de trabalho, entendimento e correta interpretação. Agora, a boa notícia que eu tenho para vocês, sim, irmão Marcos? Quando se faz um esboço assim, isso aqui é uma estrutura para montar o sermão. Ainda o sermão não está montado ainda. Exato, é só a estrutura, chama-se o sketch, em inglês quer dizer esqueleto, isto. Ok. Agora, para desenvolver outro assunto, a gente só está passando a vocês como estruturar o esqueleto, ou seja, o esboço, o sketch. Porque é em cima do esboço, o desenvolvimento é uma coisa maravilhosa. Você viaja. Aí também, depois que faz o esboço, também na hora de fazer o sermão, você vai fazer a tendência, se é para confortar, se é para corrigir. Isto, desde que não fuja do assunto proposto pelos textos apresentados. Aí temos que ter um cuidado tremendo, porque não é um sermão
temático. Já que o irmão tocou a palavra tendência, alguns pregadores têm uma tendência de começarem, digamos, pregando um expositivo e no meio do caminho vira ficha e joga para temático, aí morre, mata o sermão. Não que ele fique prejudicado, mas causa um problema na transmissão da mensagem e o público fica meio confuso. Do que ele está falando? Do texto em si, que é um texto longo, um texto de exposição, ou ele mudou a ficha, ou mudou a questão, jogou para o tema, entende? Então, o sermão expositivo, temos que ter muito cuidado para nós não cairmos na chamada, que não é errado, tendência, ok. Mas se você for colocar essa tendência, ela tem que estar sincronizada com todos os versículos do texto apresentado. Não pode sair 1 milímetro, nem para a esquerda nem para a direita, porque se sai ou para a esquerda e para a direita, ele já perde a característica de sermão expositivo, ele se converte em um sermão temático. E um sermão temático dentro de um expositivo tem que ter um dobrado cuidado, porque fica complicado, porque você desvia a trajetória. Entende? Ou você vai trabalhar em cima do texto 100%, ou você vai trabalhar em cima de matemática. Embora dentro do sermão expositivo você vai encontrar uma série, aí vem um negócio, uma sequência de temáticas. Que é diferente do temático, que você está concentrado em um só tema, mas com dezenas de versículos bíblicos falando do mesmo assunto. Alguém percebeu a diferença, irmãos? O temático você viaja na Bíblia inteira. Já o textual e o expositivo você é obrigado a estar dentro do texto, nem para a esquerda, nem para a direita. A boa notícia, nesse caso do expositivo, é que eu posso me desdobrar em duas formas de conclusão. Ou eu trabalho a forma tradicional, conclusão 1, conclusão 2, conclusão 3, porque cada um das 3 conclusões está ligado a 3 tópicos. Mas eu posso lançar uma frase curta e objetiva que fala sobre os 3 tópicos, sem haver a necessidade de dizer conclusão 1, conclusão 2, conclusão 3. Aqui nós podemos lançar uma frase curtinha, deixa eu ver aqui, a minha frase tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 palavras. Podemos, então, fazer uma conclusão como fosse constituída por 14 palavras, em 2 ou 3 frases. Simples. Como seria a conclusão? O mais difícil já fizemos, com certeza. Observaram que a introdução foi bem curtinha? Foi bem curtinha. A conclusão não vai ser diferente. É só olhar para toda a estrutura do sermão já montada. Como disse o irmão Marcos Tavares, isso aqui é a estrutura. Não é o desenvolvimento do sermão, que é outro assunto. Que o desenvolvimento vai cada um, se na medida que Deus dá a você a oportunidade de ministrar a palavra, você pode pegar esse esqueleto e aí trabalhar mais detalhadamente. Bem mais detalhadamente, sem dúvida nenhuma. Como é que nós partiríamos para uma conclusão curta? Eu acho que nós falamos um pouco na última aula, entendeu? Que acho que ficou assim: Cristo conquistou seu senhorio sobre todas as coisas na sua vitória no Calvário. São 100%, corretíssimo. Entendeu? Só Evaldo que se lembrou? Puxa vida, eu joguei o verde para colher maduro e continuo colhendo verde. O maduro eu não peguei, só o Evaldo que pegou o verde e o maduro. A conclusão: Cristo conquistou o senhorio sobre todas as coisas, na sua vitória no Calvário, ou na cruz do Calvário. Escreva então essa conclusão. Cristo conquistou o senhorio sobre todas as coisas, vírgula, na sua vitória no Calvário, ou na sua vitória na cruz do Calvário. Perdi. Pode repetir? Conclusão: Cristo conquistou o senhorio sobre todas as coisas, vírgula, na sua vitória no Calvário, ou pode ser também na cruz do Calvário.
no Calvário ou na cruz do Calvário. Perfeito. Fechado, então, a estrutura ou esboço deste sermão expositivo. Como eu falei, nós íamos trabalhar somente com 2 sermões expositivos. Vamos passar para o segundo agora. O segundo tem um tema e um texto. O tema é uma pergunta. Anote aí na sua folha de papel. Segundo sermão expositivo, o segundo esboço de sermão expositivo. Eu creio que nós conseguimos hoje fechar esse sermão. O tema, que é uma pergunta. A multidão estava com Cristo. Ponto e vírgula. Escreva aí o tema. A multidão estava com Cristo. Ponto e vírgula. E vocês, com quem está? Entende? Este tema é uma pergunta. A multidão estava com Cristo, ponto e vírgula. E vocês, com quem está? Ponto de interrogação. O texto que nós vamos trabalhar, qual vai ser o texto? Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, versículos 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Lucas 7, do 11 ao 17. Vamos fazer a leitura? Lucas, do capítulo 7, do verso 11 ao 17. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Versículo 12. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Versículo 13. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Versículo 14. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Versículo 15. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. 16. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. 17. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Esse expositivo já é menorzinho. Ele já tem 7 versículos. Não é tão grande como o de Colossenses, capítulo 1. Vamos trabalhar com uma curta introdução e vamos trabalhar com 3 tópicos. O tópico 1, com 3 itens. O tópico 2 e 3, com 3... Não, o tópico 2, perdão, com 4 itens. E o tópico 3, com 4 itens também. Vamos lá. Sobre que história, sobre que acontecimento estes versículos falam? Primeiro temos que identificar qual história, qual acontecimento que esses versículos estão nos apresentando ou nos narrando. É alguma parábola? Repita. É um acontecimento com o filho da viúva de Naim, certo? E que acontecimento foi esse? Foi o nascimento? O ressuscitamento. Foi ressuscitamento. Vamos mudar. Ressurreição. Gostei da minha... Ressuscitamento. Gostei da minha... Ficou gravado.
Essa é a mistura do portunhol, né? Ressurreição, ressuscitamento. Parabéns. Da minha... Eu tenho que te abraçar e te dar um beijo. Que saudade que eu tenho de ti, rapaz, Isso né? aí foi. Aí eu finalizo. Pronto. Ah, bom. Ressuscitamento, segundo nosso irmão querido de Buenos Aires, ressurreição do filho da viúva de Naim. Primeira coisa que nós temos que identificar do que fala o texto, fala sobre isso. Vamos fazer uma curta introdução. Como seria essa introdução? Baseado no que acabamos de ler agora. Perceberam? O texto é muito longo, são 7 versículos, e eles são bem compreensivos, ou seja, bem fáceis de entender. Ou estou equivocado? Aqui não tem muito mistério, como a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, que tem um teor mais teológico, entende? Aqui é bem mais prático. Tem teologia aqui? Tem. Só que é muito mais prático, que está apresentando fatos, acontecimentos. Como nós poderíamos trabalhar uma curta introdução? Sou todo ouvidos. O poder de Jesus sobre a morte? Está curtinho demais, minha irmã. Não poupe tanto. Eu sei que a irmã Angélica, ela é uma boa dona de casa, ela trabalha com uma boa economia na sua casa, mas agora ela economizou demais. Sei que o irmão Leandro fica feliz da vida. Oh, minha esposa é mulher sábia, economiza bastante. Mas não economiza aqui não. Aqui a senhora é proibida de economizar, mas também é proibida de exagerar. Então vamos fazer uma introdução bem na medida. Alguém tem uma ideia? Baseado no que acabamos de ler? Ninguém Jesus consegue. Cristo, Senhor da vida? Aí Evaldo também está economizando, né? Não, Evaldo, está proibido de economizar. Vamos fazer uma coisa bem mais equilibrada, porém um pouco mais específica. Eu acredito que vocês já sabem fazer uma boa introdução, pequena, mas falando tudo. Nós estamos na 7ª aula, irmãos. Se na 7ª aula de homilética aí você ainda não pegou o jeitinho de fazer introdução e conclusão, está complicado. Precisamos de mais uma aula extra, pastor. Já não temos condição, porque alterar o calendário agora é complicado. É só rever, então, os vídeos. Se a senhora está falando de uma aula extra, então a melhor solução, por causa do tempo que está um pouquinho apertado para nós, não podemos alterar mais o calendário, né? Já tivemos essa problemática da aula passada. É questão de rever os vídeos. E os vídeos dizem aí bem objetivamente o que vocês precisariam trabalhar a nível de introdução e a nível de conclusão. Eu vou dar a minha, tá? Jesus, em suas muitas viagens de evangelismo, e dentre elas, saindo da cidade de Cafarnaum, ficou admirado com uma grande fé encontrada como daquelas pessoas que encontrou-se ali no caminho em Israel. E isto aconteceu na entrada da porta da cidade de Naim. Bem objetivo, repito, Jesus, em muitas de suas viagens evangelísticas, e dentre elas, saindo da cidade de Cafarnaum, se impressionou com uma fé nunca encontrada ali em Israel, e foi exatamente na entrada da porta da cidade de Naim. Quer escrever essa introdução? Jesus, em suas muitas viagens evangelísticas, Jesus, em muitas de suas viagens evangelísticas, vírgula, e dentre elas, saindo de Cafarnaum,
E dentre elas, saindo de Cafarnaum, encontrou com uma demonstração de fé, ou encontrou-se com uma demonstração de fé nunca antes vista em Israel. E foi na entrada da cidade de Naim. Vou repetir. Jesus, em muitas de suas viagens evangelísticas, vírgula, e dentre elas, vírgula, saindo de Cafarnaum, vírgula, encontrou-se com uma demonstração de fé nunca antes vista em Israel. Ponto e vírgula. E foi na entrada da cidade de Naim. Na cidade de Naim. Perfeito. Temos aí os versículos 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Tópico primeiro. Quantos versículos vamos usar, mas falando exatamente de que ponto deste acontecimento registrado? Quantos versículos com os quais trabalharemos? Veja que aqui temos uma grande vantagem, né? Que são 7 versículos. Então temos que cuidar para dividir esses 7 em 3 tópicos, em 3 partes. E que cada um desses grupos de versículos estejam falando do mesmo assunto. Então, quantos versículos nós estamos... Estou percebendo que vocês trabalham bem, primeiro apresentando o versículo, aí vocês dão uma olhadinha no versículo e aí trabalhamos com o assunto. Vamos lá, quais seriam os versículos que nós trabalharíamos? 11, 12, 13, somente o 11 e o 12, 11, 12, 13, 14, vamos lá. Mas tem que estar falando da mesma coisa. Quantos versículos eu estaria aí usando? Só o 11. Pareceu agora um pouco... Repita? Só o 11. Não, tem um pouquinho mais. Tem um pouquinho mais. A grosso modo, poderia ser somente o 11, mas tem um pouquinho mais para dar um complemento, um fechamento de sentido. Do 11 ao 13? Aí a senhora foi um pouquinho mais. Então, A irmã 11 e está 12. generosa. 11 e 12. 11 e 12. O que exatamente está falando o 11 e o 12? Tem algo interessante dentro desse acontecimento. O 11 e o 12, ele está focando algo bem específico, bem claro. Um defunto. Repita, irmã Angélica. Peraí. Ou só pensou alto? Eu acho que só pensou alto. Só me lembrou agora meu filho, né? Quando ele pensa alto é meio perigoso. É Vamos lá. defunto, pastor. Defunto. Só pensou bem alto mesmo. Parabéns. Mas ainda não é isso, não. Vamos lá. Vamos ler, então, o 11 e o 12. Vamos tentar buscar o que está falando o 11 e o 12. Mas tudo bem, a irmã Angélica não está de toda errada. Só que ela mexeu, deu um apertão ali. Ficou meio engraçado o negócio. Mas vamos lá. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou de perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ele ia uma grande multidão da cidade. Aí tem algo que nos chama atenção. Aí tem um fato dentro desses 2 versículos que se repetem, que chamam muito a nossa atenção. A multidão. Multidão. Repita. Multidão. Multidão.
uma multidão. Olha que interessante. Uma multidão. Tanto ela é vista no versículo 11, como no versículo 12. Então, vamos aí abrir. Andar com a multidão. É o primeiro tópico. Andar com a multidão. Entre o versículo 11 e o versículo 12. Perfeito. Vamos abrir 3 itens. Item 1, item 2, item 3. Aqui fica um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque são 2 versículos para serem distribuídos em 3 itens. Então, vai acontecer, ou repetimos todos os 3 versículos, ou separamos. 1 ou 2 e 1, ou vice-versa. O item 1, do tópico 1. Qual seria? Aí poderíamos trabalhar com uma pergunta. Bem interessante, né? Vou repetir de novo. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, com ele iam muitos dos discípulos e uma grande multidão. Tá aí a grande multidão. Versículo 12. Quando chegou perto da porta da cidade, eles que levavam um defunto. Então tiveram que chegar na porta da cidade de Naim. E aí aparece o quê? Um féretro, um funeral. Em que levava um defunto, filho único de sua mãe, e que era viúva. E ela ia com uma grande multidão da cidade. Então a multidão está ali, certo? Mas aí podemos fazer uma pergunta. E essa pergunta, ela nos ajuda a entender o 7:11. Voltando à pergunta que eu fiz no início, a multidão estava com quem, irmãos? Quem era o foco do porquê que a multidão a multidão estava ali por causa de quê? Ou de quem? Jesus. De Cristo. Jesus. Jesus. E algumas das vezes Jesus fez a seguinte pergunta: e vocês? Com quem vocês estão? Então, o item 1 seria semelhante ao tema. A multidão estava com Jesus e os discípulos estavam com quem? É uma pergunta. Item 1. A multidão estava com Jesus. Pode escrever. A multidão estava com Jesus. A multidão estava com Jesus. Ponto. E os discípulos estavam com quem? Como são 2 versículos, nós podemos usar esses 2 versículos genericamente, abrangendo todos os 3 itens. Esse é um caso já à parte. Quando são versículos poucos, podemos usá-los para os 3 itens ao mesmo tempo. O segundo item. Porque se nós analisarmos os 7 versículos, curiosamente, os discípulos não aparecem. Alguém já observou isso? O texto em si não apresenta a participação dos discípulos. Se vocês observam, em um grande número dos milagres que Jesus realizou, os discípulos apareciam de uma certa forma ou de outra, opinando, falando, motivando, assinalando, criticando. Lembram-se disso? Mas aqui são um dos poucos milagres de Jesus onde não vemos uma participação direta dos discípulos. Aí você me pergunta, os discípulos estavam ali? Estavam. Estavam, sem dúvida nenhuma. Mas parece que eles estavam inertes, ou fora de foco, ou não sei exatamente os detalhes, no sentido do porquê. Acredito que o melhor porquê para uma coerente resposta é que eles estavam ainda passando um processo de dúvida e de incertezas, porque eles passaram, irmãos, vamos ser sinceros, os discípulos, quando acompanharam o ministério de Jesus por um tempo, eles passaram por um momento de dúvidas e incertezas. E possivelmente aqui neste texto, a razão do evangelista Lucas
se tornar silencioso quanto à participação dos discípulos, neste milagre em particular, é uma boa probabilidade que nos aponta este momento de incerteza ou de dúvidas da parte de Jesus. Então, o item 2, poderíamos colocar o silêncio dos discípulos de Jesus neste milagre. O silêncio dos discípulos de Jesus neste milagre. E no item 3, nós poderíamos dizer que a palavra de Deus sempre foi e é poderosa para fazer esses milagres, ainda que muitos nela não creem. Então podemos colocar no item 3, a palavra de Deus é sempre poderosa para realizar milagres, mas nem sempre todos podem nela crer. Então vou repetir o item 3. A palavra de Deus é poderosa para realizar milagres. Ponto. Mas nem sempre todos podem nela crer. Observe que esses 3 itens estão ligados ao mesmo tempo com os 2 versículos, o 11 e o 12. No item 2, aliás, no tópico 2, o tópico 2 envolve os versículos, quais seriam? Aí tem uma palavra ou uma situação que domina alguns versículos. Lembram-se, a palavra multidão, ela é o assunto que dominou os versículos 11 e 12. Agora aí tem uma outra palavra, um outro acontecimento que domina um pequeno grupo de versículos. Importante agora saber quantos são eles, se são 2, se são 3, se são 4, se são 1, e qual é o assunto dominante. O milagre? Ok, o milagre foi o resultado dessa palavra. O milagre foi o resultado, foi a consequência. Quero saber a causa. Compaixão de Cristo? Isto. Ter compaixão ou a compaixão de Cristo. Pode colocar então. A compaixão de Cristo. Esse seria Perfeito. o tópico 2? Esse seria o tópico 2, exato. Esse seria o tópico 2. A compaixão de Cristo. Perfeito. O tópico 1, andar com a multidão. O tópico 2, a compaixão de Cristo. Agora, aonde encontramos a atuação dessa compaixão? Em quais versículos? No 13, no 14, no 15, no 16, no 17? Em quantos, 13 ao na 15? verdade? Repita. 13 ao 15. Do 13 ao 15, exato. Do 13 ao 15. Do 13 ao 15. Vocês observaram que no primeiro sermão a gente trabalhou tintim por tintim, versículo por versículo, explicando, né? Destrinchando, especificando. Que era um sermão muito extenso. Agora, quando eu tenho um grupo de versículos um pouco menores a 10, então eu posso trabalhar com um conjunto de versículos que falem do mesmo assunto. Ou seja, eu tenho que mencionar os versículos, mas aí eu posso destrinchar os assuntos sem ter necessidade de dizer esse é o 13, esse é o 14, esse é o 15, esse é o 16. Está falando dentro do mesmo pacote, do mesmo conjunto. Ter compaixão, então, do verso, a compaixão de Cristo, desculpe, a compaixão de Cristo, versos 13 ao 15. Vamos aqui destrinchar 4 situações. Primeira situação. Qual é a primeira situação que você vê aí? Jesus encontra a viúva.
Jesus encontra a viúva. Ok. E o que acontece em seguida? Ela estava chorando. Encontra a viúva, estava chorando e depois? Se compadece dela. Aí está. Jesus se encontra com alguém desenganado. Com alguém desenganado. E dela se compadece. Então, esse é o primeiro item. Jesus se encontra com alguém desenganado. A viúva estava totalmente desenganada, claro, chorando a perda do seu filho. Não tinha como retroceder, não tinha como dar para trás essa situação. Então, ela estava desenganada. Jesus se encontra com alguém desenganado e dela se compadece. E depois? Vamos trabalhar com a sequência. Dentro do 13, 14 e 15. Alguém falou agora há pouco sobre isso, a sequência. Milagre? Isso. Daquela compaixão demonstrada vem o grande milagre. Esse é o item 2. Isso, esse é o item 2. Daquela compaixão demonstrada vem o milagre. Depois, só faltam 2. Está dentro do conteúdo do 13, 14 e 15. Não estão percebendo? Eu tenho uma atitude muito marcante para ocorrer o milagre. Jesus dá a ordem. Além da compaixão de Jesus, houve uma atitude que fisicamente gerou um milagre. Jesus tocou o esquife. Aí está. O milagre veio através do poderoso toque do Senhor Jesus. O milagre veio através do poderoso toque do Senhor Jesus. Excelente. Agora vamos fechar. Como seria o fechamento dessa sequência? Que envolve os versículos 13, 14 e 15. Não, vocês estão excelentes, estão perfeitos, estão, ó, nota 20. Agora é só fazer o fechamento. Que seria o item 4, no caso. Exatamente, seria o item 4. Vou repetir, então, os 3 itens para vocês pegarem a sequência. Item 1. Então, estamos trabalhando com a compaixão de Cristo. Item 1. Jesus se encontra com alguém desenganado e dela se compadece. Item 2. Daquela compaixão demonstrada vem um milagre. Item 3. O milagre veio através do poderoso toque do Senhor Jesus, porque ele tocou no esquife. E agora, para fechar o item 4. Esse é mais fácil, vocês não estão enxergando? Para fazer o fechamento do 13, 14 e 15. O defunto senta e começou a falar. Jesus dá a ordem Isto, para o menino se levantar. isso, o que estava morto levanta-se, retornando à vida.
O que estava morto levantou-se. Vamos colocar no pretérito perfeito, né? O que estava morto levantou-se, retornando à vida. Excelente. Perceba, é tudo uma sequência, sequencial. Excelente. Vamos para o terceiro tópico. E vamos reduzir em 3 itens. Isso, para ficar mais fácil. Ao invés de colocarmos 4, podemos trabalhar com 3 itens. Então, não vamos trabalhar com 4, vamos trabalhar com 3. Pronto. O primeiro tópico ficou com 3 itens, o segundo ficou com 4, o terceiro, que é o último, vamos colocar com apenas 3 itens. 5 minutos para fechar nossa aula. Aí vamos trabalhar com 2 versículos. Os que sobraram. Quais foram eles? Os que sobraram. 16 e 17. Isto. Vamos lá ler de novo 16 e 17. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Qual é o assunto que domina esses 2 versículos? Para fechar o terceiro tópico. Deus visitou seu povo? Na prática, sim, mas tem algo mais forte aí. Mais Que forte. envolveu aquele povo. O temor a Deus? O temor a Deus. Perfeito. Ô, irmão Marcos, tomou uma ducha de azeite hoje, daquele dos bons. Aquele azeite português, Saiolo. Não sei se aí em Tampa tem, mas aqui no Ceabra daqui de Orlando tem, né? Aquele bonito azeite português, Saiolo. O temor a Deus. O temor a Deus. Então, que nós vamos trabalhar com o tópico 3. Vamos trabalhar com 3 itens, para a gente fechar com mais facilidade. Vamos, então, o primeiro item com uma pergunta. Já que também são 2 versículos, então esses 2 versículos vão abranger todos os 3 itens. Vamos começar com uma pergunta. Eu já vou dar essa pergunta para vocês. O que significa exatamente temer a Deus? Esse é o item 1, com essa pergunta. O que significa exatamente temer a Deus? Respeitar? Perfeito. Começamos por aí, já estamos passando para o item 2. Temer a Deus é respeitá-lo como sendo quem é. É reverenciá-lo e obedecê-lo. Item 2. Temer a Deus é respeitá-lo como sendo quem é. Ponto e vírgula. É reverenciá-lo e obedecê-lo. Perfeito. Aí temos agora somente mais um tópico. Pode repetir o 2, pastor? Desculpe. Temer a Deus é respeitá-lo como sendo quem é. Ponto e vírgula. É reverenciá-lo e obedecê-lo. Ponto final. Vamos agora para fechar o terceiro item. Como poderíamos fechar esse terceiro item? Falando de temor a Deus. Que é algo que a gente não pode esquecer, que eu acredito que todos nós, como cristãos, quando dizemos eu temo a Deus, eu tenho isso em mente. Além de respeitá-lo, além de reverenciá-lo, além de obedecê-lo, isso aqui que estou perguntando a vocês, que é o fechamento, é uma das chaves mais importantes do nosso temor a Deus. Se eu temo a Deus, me acompanhe. Como já falamos, eu respeito a Deus, eu reverencio
eu obedeço a ele, mas tem algo que não pode ser esquecido muito, em momento nenhum, nesse nosso temor a ele. Qual seria? É o que diferencia as pessoas que adoram ou as pessoas que, vamos dizer assim, têm a Deus como seu Senhor. Glorifica. É a consequência. É o resultado. Fé. Consequência, Crer. consequência. Consequência. Sim. Honrar. Perfeito, está chegando lá. É uma palavra ligada à honra. Excelente, Josivaldo. Está ligada. Está bem ligada com a honra. Perfeito, excelente. Agora vamos pegar a palavra-chave. Está ligado com honra. Procura não fugir da palavra honra. Está ligado, mas não é exatamente 100% honra. Mas se eu faço isso com Deus, eu estou honrando a Ele. Vou dar Louva. uma dica para... Fala, Evaldo. De repente, Evaldo já está com a palavra. Louva. Pertíssimo. Evaldo. Chegou muito perto. Adoração, pastor. Adoração. Adoração. Temer a Deus é adorá-lo como o único Deus. Procure não se esquecer disso. O nosso temor a Deus está ligado a respeitá-lo, reverenciá-lo, obedecê-lo e adorá-lo. Como é que eu vou me esquecer de adorá-lo? Impossível. Vamos fechar a conclusão? E a conclusão tem que incluir esses 3 itens em numa frase. Ou se você quiser separar, também pode fazê-lo. Ou seja, a conclusão tem que ter o conteúdo dos 3 tópicos. Deixa eu dar minha conclusão, porque já são 10 e 1, e eu tenho que dar as instruções do trabalho para vocês não ficarem perdidos, e não quero, consequentemente, estender por muito tempo. Vamos lá, vamos colocar então em 3 partes. Conclusão 1, conclusão 2, conclusão 3, para facilitar, só para a gente ganhar tempo. Conclusão 1. Devemos andar como a multidão que seguia a Jesus. Devemos andar como a multidão que seguia a Jesus. Pode colocar aí. Conclusão 1. Devemos andar como a multidão que seguia a Jesus. Conclusão 2. Devemos também ter compaixão uns pelos outros, assim como o Senhor Jesus teve de tantos. Conclusão 2. Devemos também ter compaixão uns pelos outros, vírgula, assim como Jesus teve de tantos. Essa é a conclusão 2. Conclusão 3. Devemos temer a Deus, respeitando-o, reverenciando-o, obedecendo-o e adorando-o. Devemos temer a Deus, respeitando-o, reverenciando, obedecendo e adorando. Simples. Repito a terceira conclusão 3. Devemos temer a Deus, respeitando, reverenciando, obedecendo e adorando-o. Essa é a conclusão 3. 10 e 3, não vou usar mais de 3 minutos para explicar a vocês o funcionamento. Lá no final da apostila, vou lá no finalzinho da apostila, tá aqui.
vocês vão completar a montagem dos esboços. E observe que eu só trabalho com 2 tipos de sermões. Aqui não entra o expositivo. Só o temático e o textual. A regrinha de ouro, está aqui, ó. Com bastante atenção, por gentileza, preencha cuidadosamente as partes. Vamos lá na página onde estão os exercícios? Esse vai ser o trabalho. Preencha cuidadosamente as partes do esboço do sermão temático que faltam, como segue abaixo. Lê cuidadosamente todos os textos bíblicos apresentados. Lembre-se da famosa regrinha de ouro: observação, entendimento ou discernimento e aplicação. Aqui você tem que trabalhar com o tema. Então você vai ler o texto com atenção. Está aí o título, já jogamos o título. O texto está aí, Lucas 5, 12, 15. Já abrimos para facilitar ao máximo a introdução. Então, o que você vai completar? O tema, e aí você vai estabelecer o quê? Os tópicos. E como é que você vai trabalhar com os tópicos? Ó, tópico primeiro, e o item 1A, baseado em Levítico 14:8. Você vai ter que ler Levítico 14:8 e vai completar o que as suas roupas. E o item A, que eu posso ser número ou letra do alfabeto, ok? O que limpos? Mas tudo isso eu vou encontrar onde? Levítico 14:8. Vai depender da minha observação, do entendimento que eu vou ter e, consequentemente, da aplicação, que é a correta interpretação. Daí eu vou preencher 2 lacunas com 2 palavras que vão se encaixar perfeitamente, ok? Tópico 2, também baseado em Levítico 14:8. Olha como Levítico 14:8 é amplo. Ele vai me dar, então, 2 tópicos. O tópico 2, ligado ao cabelo. O que é do cabelo? A palavra, o cabelo. E o item A, ou número A, próprio. Muito cuidado. Isso é um texto muito rico. Você tem que ter muita atenção, calma, para identificar os 2 tópicos que estão se referindo em Levítico 14:8 e as palavras que se encaixem com estas que estão antecipadas pela lacuna. Depois o tópico 3 está ligado a Efésios 2:13. Aí tem ao acampamento, mas qual é a palavra que encaixa nessa lacuna? Ao acampamento. Aí você lê Efésios 2:13. E o item A é o desdobramento. Depois Levítico 14:14. Era ele aplicado o sangue e a sua... Perceba que aqui tem 2 lacunas. Estão prestando atenção? Tem 2 lacunas. Então, vocês, lendo Levítico 14:14, vocês vão ter que colocar as 2 palavrinhas em cada lacuna, baseado em Levítico 14:14. E o item A, o que limpos? Pratos limpos? Cabeça limpas? Você tem que descobrir isso lendo Levítico 14:14. Quinto tópico. Opa, eu estendi um pouco, porque é temático. Aí você vai ler Levítico 14:17. Era a ele aplicado o quê? E o que é consagrados? Pés consagrados? Mãos consagrados? Braços consagrados? Então tem alguma coisa consagrada aí, tá? Lendo Levítico 14:17. 6. Aí você passa para Levítico 14:18. Era o quê? A sua o quê? Tá? Ao que ligado ao Espírito. O Espírito Santo. Então, o E maiúsculo. É um sermão temático? É. E todos esses versículos estão ligados com o tema, que acompanha a purificação. Aliás, o título, né? Que, na verdade, fala sobre o quê? Purificação. Aí o tema você pode colocar regras da purificação, ou como a Bíblia mostra a purificação. Estou dando exemplos, tá? Mas você tem que ler bem Lucas 5, 12 e 15, aí você vai descobrir o tema, que é o mesmo que aqui domina Levítico 14:8, Efésios 2:13, Levítico 14:14, 17 e 18. Lembre-se, esse aqui é um sermão temático. Você pode viajar na Bíblia, por isso que eu estou dando essa grande variedade de versículos, mas está falando do mesmo tema, do mesmo assunto. Só que você agora tem que preencher essas lacunas baseado na leitura atenciosa de cada um desses versículos. Virando a página, tem o tópico 7. Levítico 14:19, eram oferecidos o que ao quê? Essa atitude indicava o que ao Senhor?
Medo ao Senhor, temor ao Senhor, santidade ao Senhor, consagração ao Senhor, separação ao Senhor. Você vai descobrir lendo Levítico 14, 19. Aí a conclusão você vai fazer em 7 partes. Por quê? Porque cada um desses 7 partes está ligado a cada um dos 7 tópicos. Geralmente uma frase bem curta, mas que fale tudo. Importantíssimo detalhe, ó, a conclusão nesse esboço de sermão não é obrigatória, isso aqui não é obrigatório, mas porém o aluno que assim escolher por redigir, por escrever esta conclusão, ganhará mais 25 pontos adicionais nesta matéria. Entenderam todos vocês? Então aqui essa conclusão eu deixo opcional, você não é obrigado a fazer a conclusão aqui, desse sermão em específico, mas se você escolher por fazer, você ganha 25 pontos a mais. Simples, né? Aí vem o outro, aí vem o outro. O segundo, montagem de sermões temáticos. Aí eu já melhorei. Dou 3 textos diferentes. Gênesis 5:22, textos pequenos. Êxodo 33:14 e Josué 27:8. Fique à vontade em usar uma ou mais folhas de papel em anexo para melhor apresentação dos sermões solicitados. Nesse espaço aqui do sermão 1, título e introdução. Estão acompanhando comigo? Letra A. Aqui na letra A, tem que ocupar o desenvolvimento do esboço baseado em Gênesis 5:22. Qual é o assunto que fala Gênesis 5:22? Qual é o tema? Aí você tem que colocar título, tema e o texto já está aí. Aí tá fazendo as divisões, né? Corpo e posição. Então, sermão 1, Gênesis 5:22. Se quiser colocar para ficar mais fácil, ó. Sermão 1 está ligado a Gênesis 5:22. Se quiser colocar agora, sermão 1 está ligado a Gênesis 5:22, para não dar confusão. Ao lado de sermão 1, coloca Gênesis 5:22, só para não dar confusão. Sermão 2 está ligado a Êxodo 33:14. E o sermão 3 está ligado a Josué 27:8. Vou repetir. Sermão 1 está ligado a Gênesis 5:22. Sermão 2 está ligado a Êxodo 33:14. E o sermão 3 está ligado a Josué 20, versos 7 e 8. Para fechar, de novo, agora textual. Aí muda. Aí você vai ter que trabalhar com o texto e não mais com o tema. Coloca lá, ao lado do sermão 1, 1 de Reis 17, 3, 4. Nesse caso, eu usei bem curtinho. Pode-se usar sim, não sempre. Sermão 1, montagem de sermões, sermão textual. 1 de Reis 17, 3, 4. Sermão 2, 2 de Reis 7, 3, 9. Teria que aparecer o sermão 3, mas você risca aí a letra C. Esther 5, 1, 4. Então desconsidera, apenas serão 2. Então, 3 sermões temáticos e 2 textuais, um total de 5. Mas aí você tem que seguir a ordem apresentada. Título, introdução e tema, né? Eu não coloquei aqui tema, né? Mas sempre você pode colocar tema também. O corpo vocês já sabem. Aí, no caso, seriam os tópicos. Se quiserem acrescentar os itens, de preferência um item apenas, tá? Aqui não é obrigatório você trabalhar com itens, eu estou pedindo somente os tópicos. Olha como estou facilitando, mas tem que ter conclusão, ok? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Nesses esboços aqui eu não estou exigindo você obrigatoriamente acrescentar itens, mas se quiser, pode. Se quiser acrescentar, eu vou considerar uma pontuação um pouquinho maior, compreendeu? Não é obrigatório, mas eu vou considerar aumentando um pouco a sua pontuação. Se você não quiser, só trabalhe com tópicos. Aí sim, você é obrigado a trabalhar com os tópicos. Eu coloco até aqui em algarismos arábicos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Correto? Alguma dúvida? Tá bem claro ou não? Eu acho que o spray paralisante pegou todos. Todos paralisaram.
Gente, no meio do caminho, independente que a gente vai começar uma nova matéria na próxima quinta-feira, fiquem à vontade em me fazerem perguntas no WhatsApp. Pastor, não estou entendendo isso aqui. Não estou entendendo isso aqui. Estou com dúvidas nisso aqui. Fiquem bem à vontade. Como vai ser um trabalho, eu vou estar à disposição para assessorar vocês, acompanhar vocês nas eventuais dúvidas que surjam no meio do caminho. Tá bem entendido aqui, irmãos? Surgindo dúvidas no meio do caminho, não pense duas vezes. Irmão Marcos, eu estou com uma dívida com o irmão, né, de uma matéria que o irmão não fez a prova, mas me dê uns diazinhos que eu tenho que acertar uma situação do meu lado a nível particular, mas o irmão não vai sair no prejuízo de jeito nenhum, né? Eu vou acrescentar até uma bonificação para o irmão pelo tempo de atraso que eu estou tendo em fazer aquele ajuste com o irmão, né? Que eu estou tendo uma situaçãozinha um pouco difícil do meu lado pessoal, mas não vai atrapalhar em nada o irmão. O irmão vai sair no final da história ganhando tudo. Tá bom, gente? Meus irmãos, muito obrigado. Terminamos aqui então a nossa matéria de homilética 1, tá? A entrega do trabalho 15 de agosto. Esse trabalho tem que ser entregue. Como é que você pode entregar esse trabalho? Você pode usar as folhas, fotografá-las ou usar estas folhas mais outras folhas para que você tenha mais espaço para trabalhar. Você pode mandar pelo meu e-mail, que eu vou repetir lá no grupo, ou você pode mandar fotografado de uma maneira bem clara, bem nítida. 15 de agosto, se algum aluno precisar de uma prorrogação, eu posso dar mais uma semana, 22 de agosto. Fora isso, eu não posso dar mais uma extensão. Entendido, gente? 15 de agosto, prazo máximo. Se algum aluno, por alguma necessidade, precisar um tempinho mais, eu dou mais uma semana, 22 de agosto e that's it. Próxima semana, vocês já viram ali na postagem do grupo, vamos começar a matéria de escatologia bíblica. Vão ser 5 aulas para cada um dos 3 módulos. Módulo 1, módulo 2, módulo 3. E tem um questionário um pouco grande, mas eu vou explicar a vocês como a coisa vai funcionar, tá bom? Então, próxima aula, começaremos. Eu vou estar enviando as apostilas amanhã a todos os alunos. Então, todos os alunos amanhã eu estarei despachando via correio e também eu vou estar postando no formato PDF. Se não chegar a tempo, pelo menos vocês já vão ter a apostila em PDF já para começar a visualizar, para dar tempo até que chegue a cada um de vocês. Muito obrigado a todos vocês, né? Batalhamos bastante, né? 7 aulas, eu acredito que valeu a pena. Pergunto eu, valeu a pena essa matéria para termos uma boa visão de interpretação de texto, que é importante. O objetivo da homilética é nos ajudar a termos uma boa visão de entendimento e de consequente interpretação de texto bíblico, porque é dessa maneira que se prega, né? Não se prega aquilo que eu não entendo e não se prega aquilo que eu não posso corretamente interpretar da parte da palavra de Deus. Obrigado, professor William, irmão Marcos Tavares, irmã Aline, não é, que deve estar desfrutando daquela Bíblia. Se não está aquela Bíblia, eu tenho muito para falar com a senhora durante os próximos 10 anos. Obrigado, Evaldo, pela participação. Josevaldo, muito obrigado. Irmã Angélica Bonjour, irmão Damian, Deus continue te abençoando. Irmão Orsino, tivemos hoje a ausência de 2, 3 alunos, né, por razões de saúde, de trabalho e outras situações, mas esperamos em Deus que eles estejam conosco na próxima aula. Você que já fez o pagamento deste mês de julho, meu muito, muito obrigado. Deus continue abençoando, prosperando a sua vida. Se você ainda não fez, né, com exceção de alguns alunos que já conversaram comigo em off, tendo algumas pequenas dificuldades, não se esqueça, até o dia 31. Passou do dia 31, você já vai receber um avisinho cobrando $10 de multa, tá? Mas se tem alguma dificuldade, fale comigo no meio do caminho, que a gente aqui vai trabalhar com um prazo também um pouquinho esticado para você fazer o seu pagamento do mês de julho. Vamos agradecer a Deus, pedindo com que nossa irmã Aline vai abrir ali o seu áudio e vai nos dirigir uma palavra de oração, de agradecimento pela aula de hoje. Gente, muito obrigado. Deus os abençoe rico e poderosamente. Vejo vocês na próxima aula, já no novo mês, agosto de Deus, né? 1 de agosto, meu Deus, o tempo está passando, né? E para quem gosta de esportes, né? Um aviso de utilidade pública, amanhã, 1h30 da tarde, começam as Olimpíadas de Paris. Se você tem disposição e gosta de esporte, amanhã, 1h30, né, os canais de televisão da maioria dos Estados Unidos e do mundo estarão televisionando ao vivo de Paris o início das Olimpíadas. Deus os abençoe. Irmã Aline, agradecendo ao nosso Deus pela aula de hoje e pelo fechamento da matéria de homilética.
Senhor, meu Deus e meu Pai, nós louvamos ao Teu nome, Jesus, porque o Senhor nos deu mais esta oportunidade, Deus, de estarmos aqui reunidos para aprender mais da Tua Aleluia. palavra, Jesus. Pai, nós te pedimos que o Senhor venha, Jesus, abrir o nosso entendimento, nos dando, Senhor, ousadia, Senhor, Graças em te damos, Pai. nome de Jesus, em todas as vezes que nos for dada a oportunidade de levar a Tua palavra, Jesus. Glória a ti, Pai. Senhor, venha nos fortalecendo, meu Pai, espiritualmente, em todos os sentidos, Jesus. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor esteja conosco todos os dias das nossas vidas. Que o Senhor abençoe a semana dos meus irmãos, Senhor, e a minha semana do pastor, Pai. Continua, Senhor, nos cobrindo, Jesus, com o teu sangue, nos guardando e nos dando livramento de Aleluia. todo mal, Pai. Te agradecemos, Senhor, e já entregamos também, Senhor, a próxima aula, a qual nos será direcionada, Pai. Que nós estejamos aqui prontos, Senhor, para ouvir, Senhor, atentamente a Tua voz em todos os momentos, Pai. Para sermos, Pai, cada dia mais usados pela Tua palavra, na Tua Para a casa, glória do teu nome. cumprindo, Senhor, em nós o Teu querer, meu Pai, porque é sobre Ti todas as coisas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns a vocês, vocês foram excelentes nesta matéria, uma boa produtividade, eu detectei. Muito obrigado pelo grande esforço. Orsino, vão estar sendo enviadas então as apostilas dos irmãos da Strong Tower diretamente para lá, mas aos teus cuidados, aí na medida do possível, você faça, por favor, a distribuição para os irmãos. Nosso lema, e muito obrigado a todos, nosso lema para terminar, seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso e disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Ó, no coração de vocês, bom descanso, boa quinta-feira, excelente semana. Vejo vocês próxima quinta-feira, 1 de agosto, permitindo Deus com escatologia bíblica. Pai do Senhor a todos, Deus os abençoe rique e poderosamente. Muito obrigado. Amém.